Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo, Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, e quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentar? Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o 4º mistério do terço, que é a apresentação do menino Jesus no templo. Mas para a gente entender este mistério da apresentação do menino Jesus no templo, a gente precisa entender um pouquinho a lei de Moisés, isto é, a lei dos judeus, a lei mosaica. E, segundo então, a lei antiga, todo parto, ele deveria passar por 2 momentos de purificação. E a ideia é bem simples. Veja, como o sangue é algo sagrado, e a criança, ao vir a este mundo, ela vem através do sangue. Então, a ideia que se tinha era o quê? Precisa passar por um período de purificação após o parto. E esse período de purificação consistia de 2 momentos. Um momento era de uma espera de 40 dias. Então, durante 40 dias, a mãe ficava em casa com a criança, não saía, ficava lá. E depois destes 40 dias, é então que ela ia ao templo para lá apresentar, ofertar a Deus o menino, ofertar a Deus a criança. E é bonito a gente lembrar desta oferta da criança a Deus, pois tem aqui o sentido de entregar aos cuidados de Deus a criança. Ou melhor dizendo, de consagrar a criança a Deus através de um sacrifício que era oferecido. Naquele sacrifício, então, ou era um boi, uma ovelha, ou caso a família seja pobre, para sacrificar um animalzinho, sacrificava então 2 passarinhos, que eram bem baratinhos, as rolinhas, que eram bem baratinhas. Então Nossa Senhora estava indo ao templo
para cumprir esse rito de purificação. Já havia cumprido a primeira parte, estava então para cumprir esta segunda parte. Pois bem, Nossa Senhora então vai para apresentar o menino Jesus ao templo, para assim então, naquele rito, simbolizar ali a oferta, a entrega que estava fazendo da criança a Deus. Só que com Nossa Senhora acontecia algo bem diferente. Por quê? Porque enquanto para as outras mães, aquela entrega, aquela oferta era uma simples cerimônia que representava um sacrifício e tudo mais, em relação à Virgem Maria, não era uma simples cerimônia, era realmente uma oferta a Deus do próprio Filho. Era de fato uma entrega a Deus do próprio Filho, de Jesus. Enquanto para as outras mães, estou entregando o meu menino para Deus, e a representação que eu estou fazendo do meu menino que eu estou entregando para Deus é a de sacrificar então ali os animaizinhos, como que representando a minha entrega, a entrega de tudo aquilo que eu recebi para Deus, como fez Abraão, que para entregar o seu filho, chega na hora H, é lógico, no coração dele ele estava entregando o filho, mas chega na hora H, encontra uma ovelhinha, e a ovelhinha morre no lugar do filho. Em relação à Virgem Maria, não era isso. Ela sabia muito bem a profundidade daquela entrega. Para ela, então, não era uma simples cerimônia, pois ela sabia muito bem tudo aquilo que aconteceria com o seu filho. Então não era uma simples entrega, era, de fato, a oferta do próprio Filho. E nós vamos meditar um pouquinho aqui sobre o grande sacrifício que fez Nossa Senhora naquele dia em que entregou o seu filho ao templo. Vejam, diz assim São Tomás de Aquino: a qualidade de mãe dá um direito especial sobre os filhos. Ou seja, nenhuma mãe vai a algum lugar, nenhum filho vai a algum lugar sem pedir autorização para a mãe. Mãe, vou ali. Pode ir. Não vai. Você não vai para essa festa. A mãe, justamente por ser mãe, e o pai também, eles têm uma certa autoridade sobre a criança. E diz São Tomás de Aquino: sendo Jesus, então, inocente e não merecendo suplício algum por sua própria culpa, parecia conveniente que não fosse destinado à cruz como vítima dos pecados do mundo, sem o consentimento da mãe, pela qual espontaneamente o oferecesse à morte. Ou seja, o menino Jesus, ali, para ser entregado, para abraçar aquele sacrifício, ele que foi em tudo obediente à sua mãe, quis então ter o consentimento de sua mãe. Aqui nós percebemos uma outra coisa de muito profundo. Jesus, ele quis o sim de Nossa Senhora para ir padecer na cruz. Isso já lá no início. Pois, sendo a mãe, de uma certa forma, aquela que detinha autoridade sobre o seu filho, era necessário, então, o sim dela, para que o menino assumisse aquela missão. Para que o Filho de Deus assumisse aquela missão. Então, na entrega de Jesus, no sacrifício de Jesus, há também o sacrifício da mãe. Vocês que são mães, imaginam aqui, né? Há um sacrifício. Não foi só Jesus que se sacrificou, Nossa Senhora também
se sacrificou junto com ele. Continua. Ainda que Maria, desde que se tornou mãe de Jesus, tenha dado consentimento à sua morte, quis mesmo assim o Senhor, que nesse dia ela fizesse no templo um solene sacrifício de si mesma, oferecendo a Deus solenemente o seu sacrifício, o seu filho, sacrificando a divina justiça, a sua preciosa vida. Sendo ela aquela que recebeu o próprio menino Jesus, e naquele ato já tinha dado sim a Deus, na própria encarnação, quis o próprio Deus que ela desse esse sim de maneira solene no templo. E é no templo que ela dá o sim solene a todo aquele sacrifício que o Filho haveria de assumir, entregando-se juntamente com ele. Por isso, Santa Epifânia chama Nossa Senhora de a sacerdotisa, porque o sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. A Virgem Maria, a sacerdotisa, segundo a Santa Epifânia, é aquela que oferece o verdadeiro sacrifício. No templo, entrega o seu próprio filho. Menininho. Nossa Senhora então vai e parte. Vejam, podemos aqui ter uma certa ideia do que passou no coração de Nossa Senhora. Por quê? Porque a Virgem Maria, justamente pelo fato de já ter recebido o Pentecostes, a graça de Deus, não ter o pecado original, ela entendia com profundidade os trechos da Sagrada Escritura. Quando Jesus envia o Espírito Santo para os apóstolos, vai dizer lá no final do Evangelho que os olhos deles se abriram e assim então eles passaram a compreender tudo aquilo que Jesus ensinava. Mas a Virgem Maria já tinha recebido o Pentecostes na encarnação. Isto é, as passagens das Sagradas Escrituras, de uma certa forma, já estavam claras para ela. E a Virgem Maria, então, quando disse o seu sim, ela já sabia muito bem de várias coisas a respeito da vida de Jesus, dos quais vou dizer aqui algumas delas. São Jerônimo diz assim, que a Virgem Maria foi iluminada pelas Sagradas Escrituras para saber as penas que devia padecer Jesus em vida e mais depois no tempo de sua morte. Ela sabia muito bem, através dos profetas, que ele havia de ser traído por alguém próximo, pois assim diz o Salmo: até o próprio amigo em quem eu confiava, que partilhava do meu pão, levantou contra mim o calcanhar, como predisse o próprio Davi. No Salmo 40, versículo 10. Ela sabia que algum dos seus amigos o trairia. A Virgem Maria sabia que ele seria abandonado pelos seus discípulos, como diz o próprio profeta Zacarias: fere o pastor, que as ovelhas serão dispersas. Ela sabia também que ele seria desprezado, sofreria com cusparadas, bofetadas e chacotas, que havia de sofrer por causa dos homens, pois diz assim o profeta Isaías, no capítulo 50, versículo 6. Aos que me feriam, apresentei as costas e as faces àqueles que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos ultrajes e dos escárnios. Ela sabia. Ela sabia também que ele haveria de se tornar um desprezo aos homens, como diz o próprio Salmo 21. Eu, porém, sou um verme, não sou um homem, o opróbrio de todos e a abjeção da plebe. Estenda a face a quem sofre e se farte de opróbrios. Salmo 21, versículo 7.
ela sabia também que no fim da vida dele, as suas carnes sacrossantas haveriam de estar todas laceradas e rasgadas pelos açoites. Mas ele foi castigado por nossos crimes. Isaías 53, versículo 5. A Virgem Maria, já na encarnação, sabia que a tal ponto o corpo do seu menino, do seu filho, havia de acabar todo deformado, tornando-se ele semelhante a um leproso, todo cheio de chagas, até aparecerem os ossos descobertos. Isaías 53, versículo 2 diz: não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e nós o reputávamos como um leproso. Poderia contar todos os meus ossos. Nossa Senhora sabia que ele haveria de ser transpassado por pregos, como diz o Salmo 21. Transpassaram-me as mãos e os meus pés. Ela sabia que ele seria contado entre os malfeitores, como diz o Isaías 53, versículo 12, e deixou-se colocar entre os criminosos. E por fim, suspenso na cruz, ela sabia que ele havia de morrer, executado pela salvação dos homens, como diz Zacarias 12, 10. Farão lamentações sobre aquele que transpassaram, como se fosse um filho único. Então Nossa Senhora já sabia de tudo isso, já no momento em que ela disse o sim e recebeu o Espírito Santo. Pela graça, ela entendeu os sentidos das palavras das Sagradas Escrituras. E por isso, já sabia de tudo aquilo que viveria aquele menino. Só que, embora Nossa Senhora sabendo de tudo isso, precisava dar esse seu solene sim. Deus quer escutar o nosso sim. E ela então vai ao altar, vai ao templo, para dar o solene sim. E lá naquele solene sim, ela escuta aquilo que no fundo ela já sabia. Através do profeta Simeão, ela escuta: uma espada te transpassará a alma. Ali, Nossa Senhora sofre novamente ao ouvir. Como diz a própria Santa Teresa, todas as circunstâncias particulares das dores, tanto externas como internas, que haviam de tormentar o seu Jesus na paixão, tudo isso foi revelado a ela. As dores externas, mas também as dores internas. Aquilo que somente Jesus, o Pai e o Espírito Santo sabiam, boa parte, é lógico, foi confiada também a Nossa Senhora. E diz, de uma maneira muito bela, a oração, algo mais ou menos assim: Pai eterno, já que assim quereis vós, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Uno a minha à vossa santa vontade, e vos sacrifico este meu filho. Contento-me que perca a vida pela vossa glória e pela salvação do mundo. E com isso vos sacrifico também o meu coração. Transpasse-o a dor como o quereis. Basta-me que vós, meu Deus, saias glorificado e contente. Por isso, então, é que nós vemos no Evangelho, nas narrações da paixão de Jesus, Nossa Senhora ficar calada. Ela não é surpreendida. Sofre novamente aquelas dores por ver. Mas ela já sabia que tudo aquilo haveria de acontecer. Por isso, então, é que Maria se cala na paixão de Jesus. Para entendermos, meus queridos irmãos,
a tamanha violência que Nossa Senhora teve que fazer em si mesma para ofertar o seu filho, basta nos fazer uma espécie de comparação. Vejam, as mães deste mundo, com muito custo, entregariam o próprio filho. As mães deste mundo, quando vem o filho padecendo por algo, elas sofrem ali, junto. E estão dispostas a perdoar tudo para sofrer ali junto com o filho. E olha que essas mães têm outros filhos, e olha que essas mães têm o coração dividido com tantos outros apegos e tantas outras preocupações. Mas mesmo assim, elas sofrem ao ver o seu filho morrendo. Veja, se as mães deste mundo, que têm um coração dividido entre os vários filhos, entre o amor ao esposo, entre o amor a muitas coisas deste mundo, muito mais o coração de Nossa Senhora, pois nela não havia outro amor que não fosse o amor a Jesus. Enquanto nas mães o amor é dividido com tantos outros amores, em Nossa Senhora, no coração dela, havia um único amor, o amor a seu filho. Pois enquanto para as mães, ter esse amor único pelos filhos seria uma forma de egoísmo, porque o amor deve ser primeiro a Deus, a Nossa Senhora não existia isso, porque o filho dela é Deus. E o amor dela era amor a Deus. E por ter esse amor todo dedicado a Deus, todo dedicado ao seu filho, é que entregar o seu filho é entregar também toda a sua razão de viver. Continuemos. Eis porque era ela a mãe mais afortunada, porque era a mãe de um Deus, mas ao mesmo tempo a mãe mais digna de compaixão, porque a mais cheia de dores, sendo mãe de um filho que ela havia destinado ao patíbulo, ao sofrimento, desde o dia em que lhe foi dado por filho. Que mãe aceitaria um filho, sabendo que mais tarde o haveria de perder miseravelmente com a morte infame, vendo-o morrer com os próprios olhos? A gente vê muitas vezes as mães, né, deste mundo, as mulheres deste mundo. Ai, padre, como que eu vou querer ter um filho neste mundo, que vai ser tanto sofrimento para ele e tudo mais? Não é assim que a gente escuta? Nossa Senhora assume um filho, sabendo o destino, a missão deste filho. São Boaventura chega a dizer o seguinte, vejam só: a Beata Virgem Maria, de muito mais grado, teria aceitado para si as penas e a morte do filho, mas para obedecer a Deus, fez a grande oferenda da vida de Deus, a vida divina do seu amado filho, vencendo mais consumador toda a ternura do amor que lhe tinha. Ou seja, seria mais fácil para Nossa Senhora ela ter que passar pela cruz, porque qualquer mãe consegue entender isso. Seria mais fácil ela sofrer no lugar de Jesus do que ver, do que aceitar, do que oferecer o seu filho para morrer. Daqui a gente entende o tamanho sacrifício, a tamanha entrega que teve que fazer Nossa Senhora. Teve Maria de fazer mais violência contra si mesmo e ser mais generosa do que se houvesse se oferecido a si mesma a sofrer tudo o que devia sofrer o seu filho. Superou ela então a generosidade de todos os mártires, de todos os santos, porque enquanto os mártires ofereceram as próprias vidas, a Virgem Maria ofereceu a vida do seu filho, que amava e estimava intensamente, mais do que a sua própria vida. Não houve mãe, nem haverá mãe mais amante de filho nenhum,
porque não houve jamais, nem haverá, filho mais amável e mais amante de mãe que o vosso Jesus. Teríamos nós tido, por acaso, coragem de sacrificar sua vida para a nossa salvação? Teríamos nós a coragem de sacrificar os nossos filhos? Daqui a gente entende. E não somente isso. Não foi somente no início, na encarnação, que Nossa Senhora, tendo essa revelação, sofre por ver. Não foi somente durante a apresentação do menino Jesus no templo, quando aquilo é proclamado solenemente, que ela sofre, e ela mesma diz, Maria guardava tudo isso em seu coração. Mas também foi durante o passar dos anos que a Virgem Maria, em cada momento da vida de Jesus, contemplando os seus olhos, ela de novo sofria. Ao ver Jesus rodeado dos amigos, ela sofria. Ao ver a cada passo que Jesus dava para completar a sua missão, ela sofria novamente aquelas dores. Porque uma coisa é contemplar, outra coisa é manifestar aquilo publicamente, outra coisa é ver aquilo acontecendo aos poucos. E a Virgem Maria sofre novamente cada uma daquelas dores, contemplando os sofrimentos do seu filho Jesus. Melhor dizendo, contemplando os passos de seu filho Jesus. Sofre ainda mais vendo nos momentos da paixão. De tal maneira que Maria não ofereceu o filho à morte somente no templo, mas o ofereceu em todo momento de sua vida. Diz assim a própria Virgem Maria a Santa Brígida: essa dor que Simeão anunciou a ela não apartou jamais do seu coração, até o dia em que ela subiu ao céu. Foi uma dor constante. Diz assim Santo Anselmo: Senhora, não posso eu crer que vós tivesseis podido viver com tanta dor por um só instante, se o próprio Deus que dá a vida não vos tivesse confortado com as virtudes do alto, com as forças do alto. Não seria capaz de suportar tamanha dor um ser humano, se não fosse uma graça de Deus. E a Virgem Maria convive por anos com essa dor. São Bernardo dizia: vivia Nossa Senhora morrendo a cada instante, porque a cada instante a investia a dor pela morte do seu filho querido, Jesus, que era mais cruel do que qualquer outra morte. A todo momento invadia a dor de saber que seu filho haveria de morrer. E a todo momento renovava essa entrega. A todo momento, não somente renovava essa entrega, mas ela também se entregava. Porque ela poderia se deixar levar por um certo apego egoísta e de querer então colocar obstáculo, dizer assim: não, meu filho, não faça isso. Mas Nossa Senhora é firme. Não somente incentiva o seu filho, não somente oferece o seu filho, mas oferece o seu coração de mãe, para que o seu filho assuma essa missão. Por esse motivo, é que diz, por exemplo, Santo Agostinho, que Nossa Senhora era a verdadeira reparadora do gênero humano.
Ou Santo Ambrósio, que ela era a mãe de todos os que creem. Ou Santo Agostinho, de novo, dizendo que ela era a mãe dos viventes. Diz assim Arnoldo de Chartres: era então uma só a vontade de Cristo e a vontade de Maria, e um só o sacrifício. Ofereciam ambos igualmente, de modo que ela obteve um efeito comum com ele na salvação do mundo. Era um só sacrifício que unidos os dois ofereciam. A Virgem Maria a seu modo, Jesus a seu modo. Constantemente. Diz também São Bernardo: por conta de tudo isso, adquiriu então Maria tão grande posto diante de Deus, de tal maneira então que Deus colocou nas mãos dela todo o preço da nossa redenção. A Virgem Maria não somente teve em si a chave para trazer as graças do alto para este mundo, mas teve em si as chaves para que essas graças fossem aplicadas em nós, a redenção de Cristo na cruz. É através das mãos dela que se recebem essas graças. E nós vemos isso na vida do próprio Simeão. Diz o próprio Santo Afonso Maria de Ligório que Simeão recebeu a graça de permanecer vivo até reconhecer Jesus, como era a promessa que ele havia recebido, de que não morreria antes de ver o Salvador. Ele recebe essas graças através de Maria. Através da apresentação de Maria, do seu próprio filho, Simeão recebe a graça por ela de permanecer vivo até receber a contemplação da salvação que veio ao mundo. Certa vez disse Maria a uma serva chamada Pudenciana Zangoni que todos os anos, no dia da festa da purificação de Nossa Senhora, da apresentação de Jesus no templo, que era no dia 2 de fevereiro, Nossa Senhora concedia uma graça grandiosa a alguém neste mundo, de salvação, de conversão. Uma graça única, todo dia da festa da apresentação de Nossa Senhora, porque ela novamente apresenta. Daquela vez, quem recebeu a graça foi Simeão e Ana, como vemos no Evangelho, mas em cada ano, alguém recebe essa graça. E ela dizia à própria serva sua, Pudenciana, para que as pessoas se preparassem bem, porque podem ser elas a próxima a receber a graça no dia da purificação do Senhor, no templo. Portanto, meus queridos irmãos, quão grandes graças Nossa Senhora quer dar a nós. Nessa breve meditação, olhando o grande sacrifício, a grande entrega de Nossa Senhora, nós entendemos o quanto nós custamos para ela. Quando se completa a entrega, Jesus faz o quê? Entrega à Virgem Maria cada um de nós. Mulher, eis aí o teu filho. E a Virgem Maria, que durante 33 anos conviveu com a dor da morte do seu filho, e assim oferece a Deus este sim, tudo isso conquista para ser sua mãe. As outras mães geram os filhos em dores de parto. Nossa Senhora nos gerou
não em dores de parto, mas em dores de seu coração. Ela nos gerou com grande dor e lágrimas. Por isso nós somos muito valiosos para Nossa Senhora. Porque nós custamos, não 9 meses, nós custamos 33 anos de um sim constante à vontade de Deus. Somos muito valiosos para ela. E se em cada Santa Missa é verdade que Jesus se oferece a nós, é verdade que em cada Santa Missa a Virgem Maria dá o sim. Dá o sim como deu naquela purificação do templo, de entregar o seu próprio Filho pela salvação do mundo. A Virgem Maria também dá um sim, como aconteceu no alto da cruz, quando Jesus entregou a ela todos nós. Na Santa Missa se renova o sim de Nossa Senhora, o sim de entregar o seu Filho por amor a nós, o sim de nos acolher como seus filhos. Que possamos então, meus queridos irmãos, meditando sobre essas realidades de Nossa Senhora que vai apresentar ao menino Jesus no templo, possamos entender como estava o seu coração, o quanto custamos para ela, o quanto somos valiosos para ela. Por isso, não deixemos cair, não caiamos nas armadilhas de Satanás, que nos faz crer que somos pouco importantes para Deus, pouco importantes para Nossa Senhora. Não. Se uma mãe não esquece do seu filho, muito menos Nossa Senhora esquecerá. Se uma mãe tem grande amor pelo seu filho, muito mais Nossa Senhora terá. Ela está no alto do céu, junto com os anjos e santos, e quis Deus que ela estivesse lá, não somente de alma, mas de corpo e alma, na sua assunção, para que assim então, o coração de mãe dela permanecesse batendo por cada um de seus filhos. E é tão verdade isso, meus queridos irmãos, que não há pessoa neste mundo que vá para o céu, senão através de Nossa Senhora. Até mesmo um crente, que durante a vida toda recusou Nossa Senhora, se um dia receber a graça de ir para o céu, ele irá através dos braços de Nossa Senhora. Até mesmo um budista irá através dos braços de Nossa Senhora. Se acontecer tal graça, será através de Maria. Porque assim quis o próprio Deus. Peçamos a Jesus, peçamos ao Espírito Santo a graça de nos abrirmos cada vez mais a essa nossa boa mãe. Peçamos a graça de não ter receio de nos entregarmos totalmente a ela, sabendo agora o quanto somos valiosos para ela. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.